Amém, tome seu lugar, sente, amém. Pode sentar. O Ministério Louvor pode sentar. Só o Bruno aí dá uma ajuda aí na unção. Irmãos, o pastor me convidou hoje à noite para trazer não só uma ministração, como de costume a gente vê, versículos, palavras, mas ele me chamou para contar um pouco da minha história. E assim como eu e você, nós temos uma história. A sua história é diferente da minha história. Mas a sua história e a minha história foi o que trouxe a gente aqui. Eu não sei qual foi o motivo de você ter passado por várias coisas, porque existe coisas na nossa vida que é permissão de Deus para que a gente esteja aqui um dia. Mas existe coisas na nossa vida que realmente é escolha que nós fazemos para passar por coisas. Eu creio que teve coisas absurdas que você pode ter passado e você não escolheu passar. Assim como José foi para a prisão, vendido pelos irmãos, foi enganado pela própria família, mas ele teve que ir pela permissão de Deus para se tornar governador do Egito. Eu não sei se é o seu caso, mas a minha história, ela começa como capítulo, assim como os livros. Pode falar, pastor. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse culto desta noite, Pai. Espírito Santo, faça presença nesse lugar. Te agradecemos, Pai, pelas palavras que foram lançadas, Pai, pelo testemunho da minha vida que o Senhor me guardou até aqui, Senhor. Assim, Pai, eu oro, Pai, te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu continuando, assim como Deus, Ele faz histórias na nossa vida. Está um pouquinho alto. Vou ligar aqui, né? E eu coloquei assim: hoje viajaremos em um tempo que fez parte e faz parte da minha vida. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te separei como profeta para as nações. A minha história, ela vai lhe mostrar que não podemos desistir. Mostrará também que um escolhido pode vencer um gigante com apenas uma pedra. Que o amor cura para conseguirmos liberar perdão. Que a família é a base de tudo. E cada tempo que nossas vidas vão passando, vai ficando o tempo mais precioso. E assim como alguns capítulos que tem em um livro, assim é a nossa história. Eu começo o capítulo 1 da minha vida, dizendo: desde o ventre. Irmãos, e desde o ventre da minha mãe, isso foi algo que minha mãe me contou e algumas pessoas me contaram. Minha mãe, ela engravidou do meu irmão, e quando ela teve meu irmão em 1985, e quando foi com 2 meses após, mesmo antes de mãe disse que ia passar pelo resguarde, ela já engravidou. E quem estava lá no ventre da minha mãe era eu. E o meu pai, ele não gostava, não sei porquê. Hoje eu entendo porque tudo aconteceu. E meu pai, ele queria me matar, não queria de jeito nenhum que eu nascesse. Ele deu remédio para minha mãe, para que minha mãe me abortasse, mas não conseguiu me abortar. E foi passando o tempo, eu fui crescendo como criança, fui crescendo. E eu me lembro que nos 7 anos de idade, a 8 anos de idade, a minha mãe piorou o caso dela. Para quem conhece a minha mãe por aqui, ela sabe, ela teve um problema mental, ela teve um resguardo quebrado. E nós morávamos em São Paulo, Santo André. E lá minha avó, daqui de Itapetim, ela começou a fazer um bingo de uma rifa de um ventilador para poder buscar a gente lá em São Paulo. E naquele momento, minha mãe agora foi separada de mim, minhas irmãs foram separadas de mim, e só ficou eu, o meu irmão e o meu pai. A voz que mais eu escutava de dentro do ventre da minha mãe, porque a medicina diz que a criança também ouve a mãe e o pai que está fora. Mas a voz que eu mais escutava era: eu vou te matar. Imagine só, a criança agora sai do ventre, e aquela voz que eu me assombrava, ou então eu me chacoalhava dentro do ventre da minha mãe, era do meu pai. Agora ter uma vida com um pai querendo te matar. E a pergunta era: por quê? E hoje eu entendo por quê. Não era o meu pai, mas era o que estava em meu pai. O que estava acontecendo no mundo espiritual. E assim foi crescendo, a gente viemos para Itapetim em 1994. Mas antes de chegar em Itapetim, o meu pai deixava a gente em casa sozinho. Lá não era uma casa, tipo uma garagem, um barraco em Santo André. E meu pai, ele tinha 2 revólveres. Poucas pessoas sabem disso que eu estou contando agora. E eram 2 armas. E quando meu pai saía, ele só voltava com 2 ou 3 dias depois. Como eu comia e como se alimentava, eu não me lembro. Mas eu me lembro que meu irmão tirava as balas do revólver e nós ficávamos brincando de polícia e ladrão arrodeando o barraco. 2 crianças inocentes.
E agora eu entendo porque hoje eu estou aqui. E foi passando o tempo, resgataram a gente de São Paulo e trouxemos a gente aqui para Itapetim. Em Itapetim eu parecia o jumentinho do Shrek. Eu perguntava, vó, já chegou? Ela disse, está chegando. E esse lugar nunca chegava. Itapetim para mim era muito longe, como uma criança. E quando eu comecei a ser criado com a minha avó, não deu certo. Fui morar mais meu pai, mais minha mãe. Meus irmãos foram separados para ser criado com a minha avó. E eu me lembro como hoje meu pai chegava bêbado em casa e ele começava a quebrar os troços. E podia estar os 3 irmãos perto. E se eu estivesse lá no canto, ele passava pelos 3 irmãos e ele só me batia. Eu não sabia a razão, como uma criança não sabia a razão. E quando ele me batia, que ele se deitava no chão para dormir, o pensamento como criança dizia, rapaz, eu podia pegar uma faca, eu podia pegar um pau e eu podia matar ele. Mas existia uma palavra dentro de mim, ele é seu pai. Não faça isso. Mas por que essa palavra vinha para mim? Essa palavra vinha para mim não foi do nada. Foi porque em 1993 para 1992, por aí, ou até antes, minha mãe me levava todos os domingos, na parte da manhã, na igreja R.R. Soares, em São Paulo. E quando a gente passava pelaquela porta, os hinos da harpa eu aprendi nessa igreja. Quando nós passava pela porta dessa igreja, nós recebíamos um hinário. E nós começava a cantar, como criança mesmo. E a palavra, como criança, ela foi entrando no meu coração. E com o tempo depois, foi essa minha reação. Não mate porque ela é seu pai. Quantas vezes não cheguei em casa, meu pai quebrava os troços e eu saía de casa escondido para ele não me bater. E eu ia dormir na frente do cemitério. Aqui em Itapetim, na frente do cemitério, para muitos que já conhecem, ali tinha um palanque. E em cima desse palanque ele era oco. E eu aprendi a subir com os meninos. Eu aprendi a subir não para brincar, mas eu aprendi a subir para me esconder do meu pai. E eu subia lá em cima, eu dormia. E eu escutava aquela voz de madrugada passando. Tiago, Tiago. E eu olhava e quando eu via era minha mãe. Eu digo, eu não vou dizer que eu estou aqui, porque também ela faz parte do que eu estou passando. Mas novamente a palavra vinha e dizia, ela é sua mãe, desça. E eu descia daquele palanque, eu vinha para minha casa. Quando eu chegava em casa, via meu pai deitado no chão. Mas todas as vezes que amanhecia o dia, meu pai se tornava uma pessoa comum. Ele me abraçava, ele me cheirava. Pai vai trabalhar, e ele saía para trabalhar. Mas quando dava 5 horas da tarde, ele começava a vir e eu escutava, eu sentia o cheiro do medo. Quando ele chegava no beco da minha casa, ele dizia, eu estou chegando. E quando ele dizia isso, as minhas carnes começavam a se tremer. Porque eu sabia que ele ia passar pelos meus irmãos e ele ia me bater. Eu sabia que ele ia passar por todo mundo. A raiva que ele tinha lá fora, ele descontava em mim. E por que motivo eu não sei. Mas hoje eu estou sabendo por quê. Então minha vida foi quase toda assim. Um dia eu cheguei em casa, ele estava batendo na minha mãe. Com um impulso de jovem para proteger a sua mãe, eu dei um pulo por cima do sofá. Que eu acho que nem Bruce Lee até hoje ele faz isso. E quando eu pulei por cima do sofá, eu me lembro que eu dei um murro nele. E meu pai caiu no chão. E na hora que eu levantei a mão para dar outro murro nele, veio a palavra, não dê, ele é o seu pai. E naquele momento eu me arrependi tanto daquele murro que eu dei nele. Mas eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, se você bater mais uma vez nela, eu vou lhe buscar no inferno. E hoje eu entendo que eu não vou buscar ele no inferno se ele estiver lá. E eu disse a ele, e depois daquele dia, ele ficou com medo. Mãe aproveitou da situação e toda vez quando ele chegava bagunçando, mãe dizia, olha, se você bater em mim ou fazer alguma coisa, eu digo a Tiago. E ele dizia, eu não tenho medo de bandido, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo dele não. Mas quando eu escutava aquela zoada, quando eu estava chegando em casa, o mesmo grito que ele me assombrava, era o mesmo grito que agora eu usava contra ele. E eu disse, eu cheguei. E o silêncio parava na casa. E antes de eu perguntar o que era, ele já ia se explicando. Não, é porque tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. E eu tive uma vida dessa. Fui expulso de casa, meu pai queria me matar com uma faca. Agora era só quem? Só era eu. Tive que viajar, fui embora para Montadas, próximo a Campina Grande. Trabalhando em Montadas, Campina Grande, um tempo na empresa, recebi uma ligação. E nessa ligação dizia, o seu pai está perto de morrer. E ele foi para Recife tirado em urgência e não tem quem foi com ele. E eu venho na minha cabeça, tantas pessoas que eu ajudei no hospital. Tantas pessoas que eu estava acompanhando, tantas pessoas que eu não cobrei nada. Mas na hora da necessidade, o meu pai foi só. E eu queria procurar um culpado, mas não era. Era Deus fazendo o destino. Para eu ficar de cara a cara com aquele que sempre queria a minha morte. Para também tratar o meu coração. Cheguei na frente do dono da empresa, ele olhou para mim e disse, olha, eu não tenho o que fazer não. Se você pedir para sair, você vai perder tudo. Eu disse, eu acho melhor eu perder tudo do que perder a alma do meu pai. Eu vou me embora. E eu fui embora, mesmo desviado. Tomava uma cachaça grande naquela época.
Mas naquela hora eu virei crente e fui-me embora para Recife. Quando cheguei lá, eu estava dormindo no hospital. O banho que eu tomava era naquelas pias de rosto que tinha na parede. Eu enchia, botava um plástico, eu tomava banho ali, eu me molhava. E muitas pessoas perguntavam, por que você não vai para casa? Eu disse, não, eu quero ficar aqui. Entrando dentro do hospital, na UTI, todo mundo sabe que é 5 ou 10 minutos no máximo, depende do caso do paciente. E eu fui visitar meu pai. E a palavra que vinha no meu coração era: pergunte a ele se ele aceitou Jesus como seu único Salvador. Meu pai esperava a minha mãe, meu pai esperava a mulher dele, meu pai esperava todo mundo. Mas não esperava aquele que ele sempre desejava a morte. Mas quando eu olho meu pai naquele leito do hospital, que eu viro ele, nas costas dele está cheio de sangue. E ali eu recebi uma palavra: eu vou recolher o seu pai. E você precisa perguntar a ele, para que seu coração saia em paz. E eu não perguntei por vergonha. Muitos médicos perto, enfermeira, eu não perguntava por vergonha. Eu fui lá para fora. A última visita à noite, Deus falou no meu coração: é a última chance que eu vou lhe dar. E eu fui. E eu fiquei aproximadamente de 30 a 40 minutos dentro da UTI. E nenhum médico e nenhuma enfermeira me viu. Isso era eu lutando se eu perguntava ou não, se eu estava com vergonha ou não de perguntar a ele se ele tinha aceitado Jesus. Ele olha para mim e diz: Tiago, cadê meu chinelo? Porque quando eu sair daqui, o dinheiro que eu for tirar, eu vou lhe dar. E eu sabia que ele não ia sair dali. Eu olho para ele e digo: olha, pai aceitou Jesus como seu único Salvador? E quando eu faço essa pergunta, ele disse: aceitei, eu quero mudar de vida. E naquele momento eu toquei nele. E todo mundo foi aberto os olhos e disse: o que é que esse rapaz está fazendo aqui? Ele precisa sair daqui, já passou o tempo da visita. E eu saí. Quando eu fui em direção à porta, o Senhor falou no meu coração: não olhe para trás. E o diabo, que ele não é besta, ele disse: você não vai virar uma estátua de sal. Mas o problema, irmão, não é virar uma estátua de sal, porque eu sabia que eu não ia virar uma estátua de sal. O problema é você desobedecer um chamado de Deus. O problema é você desobedecer uma ordenação de Deus, um comando de Deus. Naquele momento eu tenho certeza que se eu olhasse para trás eu não viraria uma estátua de sal, mas eu poderia levar uma culpa para a vida toda. Aquilo que Deus não queria me mostrar era coisa que eu queria forçar. Às vezes aquilo que você quer fazer é aquilo que Deus não quer que você faça. E às vezes você fica forçando a fazer. E isso no final da sua vida pode se dar mal. Mas eu passo por aquela porta, vou, me deito naquele hospital, dormia no banco. E quando eu durmo naquele banco do hospital, sempre a palavra de Deus era no meu coração. Por quê? Por mais que eu bebia, por mais que eu ia para as festas, porque a palavra de Deus estava penetrada no meu coração quando eu era criança. E onde eu andava, aquela palavra carregava comigo. E eu estava deitado no hospital e disse: Senhor, se eu tenho algo realmente na sua vida, no teu ministério, alguma coisa desse tipo, eu quero que o Senhor me mostre o meu pai morto em sonho. E foi pouco tempo eu dormi, sonhei o meu pai morto. Quando eu me acordei, a primeira pessoa que veio, que passou pelo corredor, ela perguntou: quem é a família de José Terto Ferreira? Eu levantei a mão, eu disse: sou eu, ele faleceu. E eles ficaram espantados porque eu sabia primeiro do que eles. E Deus tinha me mostrado: meu pai faleceu. E a história real começa nesse momento. Chego na frente do hospital, me sento na frente daquele hospital, no batente. Quem sabe qual é o hospital de restauração de Recife, já foi lá, ele vai entender. E eu me sentei na frente daquele hospital, olhei muitos carros passando e eu disse: eu vou tirar a minha vida. Porque eu pedi ao meu pai e não tenho mais o que fazer. E foi passando, eu coloquei no mundo espiritual, eu não sabia como é que era, mas eu via pessoas falarem. Eu digo: eu vou colocar 2 cadeiras, eu vou colocar uma cadeira para Jesus e vou colocar uma cadeira para o diabo. E eu disse: diabo, o que é que tu tem para me falar? O que é que tem para me oferecer? Ele disse: sua mãe vai morrer, os seus irmãos vão todos se espalhar. Se você tivesse vindo mais rápido, você tinha cuidado do seu pai, ele não tinha morrido. E o diabo começou a acusar, e quando o diabo falou, eu disse: pronto, agora é a vez de Jesus, o que é que você tem para me dizer? E Jesus dizia: você tem ainda pessoas para alcançar. Você tem sua mãe para cuidar. E eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E o que mais sua mãe pedia nas suas orações era que salvasse a alma do seu pai. E depois de 29 anos, eu dei a oportunidade daquele que ele queria matar, desse vida a ele. E naquele momento, irmãos, a decisão era minha. E quando eu me levantei, que a minha decisão era: mesmo que Jesus falou e mesmo que o diabo falou, a decisão é sua. Não vem me dizer que é Jesus que escolhe por você, que é o diabo que escolhe por você. Não. Deus tem a opção do bem e o diabo tem a opção do mal. E naquele momento que eu me levantei, eu já estava decidido. Eu disse: eu vou me matar. E quando eu me levantei para ir me matar, para me jogar na frente dos carros, eu senti uma mão no meu ombro. E quando eu senti aquela mão naquele meu ombro, eu me sentei. E comigo mesmo eu pensei: eu digo, eu não acredito. Eu vou começar a acreditar mais profundo ainda se eu olhar para trás e não ver ninguém.
E eu pensei comigo, mas o guarda não está nessa porta, o guarda está na outra porta. E quem colocou a mão no meu ombro? Mas no momento que eu olho para trás, eu não vejo ninguém. Eu disse, a mão de Deus está comigo. Eu não vou me jogar na frente desses carros. Por mais que a alma queria, por mais que o sentimento queria, mas eu carregava uma palavra de mim, eu não posso me matar. E quando eu vou subindo dentro daquele ônibus, não sabia qual era a direção da rodoviária. Eu entro no ônibus, coloco a mão para ficar segurando com a bolsa nas costas. Tinha uma jovem com apenas 12 anos a 14 anos mais ou menos. Os olhos delas brilhavam tanto, irmãos, que você não tinha noção do qual era a pureza que tinha nos olhos daquela jovem. E quando eu olhava para ela, me vinha uma paz muito grande dentro do meu coração. Eu tinha acabado de perder meu pai, mas vi uma paz tão grande que era como se fosse um abraço de Deus. E ela disse, você vai para onde? Eu disse, eu vou para a rodoviária, eu tenho que ir para Itapetim. Eu não sei para onde é que fica a rodoviária. Ela disse, quando chegar em tal ponto, eu peço para você descer, você atravessa para o outro lado. E lá naquele lado você vai pegar o ônibus e vai para Itapetim. Eu digo, com certeza. Agora o interessante foi que quando eu cheguei no ponto, ela disse, o ponto é esse. Eu peguei a bolsa, coloquei nas costas. E assim que eu desci do ônibus, eu não dei 2 de 3 passos, mas assim que eu desci no ônibus, eu voltei para trás. E quando eu olhei para a cadeira, para dizer a ela, muito obrigado, aquela jovem não estava sentada ali. E até hoje eu creio dentro de mim que foi Deus que mandou um anjo para me guardar. Para me levar até o lugar certo. E naquele momento eu vim embora para casa. E quando eu chego em casa, a cena que o diabo tinha dito era que minha mãe vai enlouquecer. A cena que eu tinha é que meus irmãos vão endoidecer e vão se separar. A cena que o diabo me deu foi que tudo estava dando errado. A minha primeira preocupação era minha mãe. Como minha mãe está? Como está a cabeça dela? Mas quando eu entro dentro de casa, que eu olho para minha mãe, ela disse, Tiago, o pastor falou para mim que teu pai ia voltar para casa. Eu disse, vai voltar, mãe. É porque ele esqueceu de dizer que era sem vida. Mas ele vai voltar. E pai já está na glória. E ela olhou para mim e disse, eu vou comer porque eu estou com fome. Porque se eu não comer, quem vai morrer sou eu. E ela passou praticamente o enterro todo e alguns dias só rindo. Rindo de alegria. Até a sogra dela não entendeu. Disse que mãe estava rindo porque mãe agora ia se aposentar. Mas eu estava entendendo que era o poder de Deus que estava sobre a vida dela. Mas não podemos deixar o poder de Deus acabar e apagar na nossa vida. Naquele momento minha mãe estava alegre porque meu pai tinha falecido, mas estava na glória. E ela levou um tempo constantemente com essa alegria. Mas chegou um tempo que deixou de congregar, chegou um tempo que se afastou das coisas de Deus. E aquele amor e aquela tristeza, aquela alegria que ela sentia, agora foi roubado pelo diabo. E hoje, quem conhecia a minha mãe em 1994, se você vê minha mãe hoje na rua, você não conhece mais ela. Se você olhar para mim, mas eu não acredito que isso é a mãe de Tiago. Por quê? Porque quando vocês começam a se afastar da presença de Deus, as coisas começam a dar errado na sua vida. A única solução para a nossa vida é a palavra. A única solução para nós resolver os nossos problemas é a palavra de Deus. E foi passando o tempo, eu conheci o ministério do pastor Roberto. Me lembro como fosse hoje, eu fui passando na rua. E quando eu olho para a igreja, está o pastor Roberto pregando. Eu disse, agora o mundo vai se acabar, amigo. Porque eu conheci o pastor Roberto. Antes dele me conhecer, eu sabia que até hoje ele tem esse gesto de mexer no cabelo e fazer assim. Agora mesmo ele ia mexer. Ele faz assim no cabelo. E eu vendia picolé. Eu era jovem, eu vendia picolé. E eu via todos os jogos do Corinthians e eu ia ver. Eu sei que o pastor Roberto jogava perto do meio de campo, era um grande armador. Eu sei que eram os amigos que o pastor Roberto andava. Eu sei que ele gostava do Binhas. Me perdoe, Daniela, mas eu sei que ele era muito namorador. Então, tinha coisas que eu sabia demais dele. E eu dizia, ele se converter, não tem condição. Me lembro como fosse hoje na sala de aula, chega Daniela, e eu soube por boca dos outros que Daniela estava grávida do pastor. Eu disse, agora ela arrumou para a cabeça. Então, irmãos, há uma história que eu comecei a observar o pastor Roberto, mas eu não sabia onde é que eu ia chegar. Eu não sabia que um dia eu estaria aqui junto com ele. E quando eu passo naquela igreja que eu vejo, eu digo, pronto, agora o mundo está se acabando. E foi passando o tempo, eu passei outra vez, estava ele, o pastor Diego, e eu disse, pronto, agora deu certo, uma junta de garrote, só falta alguém para tanger. Porque pensamento do mundo é dessa forma, irmão. Pensamento de gente do mundo é assim mesmo. E quando eu olho, eu só tenho uma piadinha. Aí com pouco tempo, irmão, estava lá eu tangendo. Estava lá eu tangendo com ele. E comecei a ir para a igreja.
E eu vi o profeta Neto passando numa bicicleta na frente da igreja católica, de paletó e numa bicicleta Monark. Isso não combina não, irmão. De paletó, bicicleta Monark e descia. Eu digo, ponto, se não tiver freio, esse chega no céu ligeiro. E eu ficava rindo, eu ficava brincando. Eu digo, meu Deus do céu, sabe o que aconteceu, irmão? Eu me converti e o cara que estava brincando e mangando num cara de paletó, numa bicicleta, era o mesmo cara que estava na outra semana andando de paletó e numa bicicleta indo para a igreja. E quando eu cheguei no mesmo local, o Espírito Santo me lembrou, você está lembrado? Eu digo, estou lembrado, eu acho que por aqui tem um já mangando de mim. Então é coisas que Deus ele começa a pegar na nossa vida, irmãos. Você vê eu uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, fazendo as pessoas rirem, mas cada um tem uma história para contar. Mas com essa história que eu quero dizer a vocês não podem se afastar dos planos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Quantas vezes o pastor Roberto ele não puxou minha orelha, quantas vezes eu não brigava. Eu era que nem menino ruim, eu puxava a briga para nós arengar. E quando nós arengava que ficava de mal, era eu que me encostava para pedir perdão. Teve muitas vezes na vida que eu batia de frente com o pastor, eu sabia a vida. Pronto, se fosse Tiago de antigamente, eu sabia até para onde você ia depois que saísse do culto. Se fosse antigamente. E o pastor dizia, não, Tiago, a gente tem que olhar bem para as pessoas. E eu chegava e dizia, pastor Roberto, fulano está fazendo isso. Não, Tiago, vamos amar as pessoas. Mas chega uma hora, irmãos, que a gente tem que amar, mas temos que corrigir também. E me lembro uma vez que eu disse ao pastor Roberto, eu vou sair da igreja. E ele mandou um áudio para mim, ele disse, saia, porque se você for para outro canto, é você, quem é o problema é você. Saia. E eu desliguei o celular e deitei na cama. Eu disse, rapaz, eu vou sair não, é só ele que me aguenta mesmo. Eu vou ficar aqui, vou ficar com ele. Por mais que eu tô de jeito, estou errado mesmo, eu vou ficar com o pastor Roberto. E acabei ficando. E eu digo a você, irmão, se eu não tivesse debaixo dessa paternidade espiritual, eu creio, e eu digo a você de certeza, eu não estaria aqui. Quantos livramentos Deus não me deu? Quantos livramentos Deus não me deu debaixo das orações da minha mãe? Mas quando você entra para debaixo de uma proteção espiritual, a coisa já é diferente. O diabo começa a querer atingir você para atingir o pastor. E quando o diabo começa a atingir você, que quer atingir o pastor se levanta em oração. E começa a te proteger, começa a cuidar da sua vida. Então eu passei muitos altos e baixos na minha vida. Me lembro como fosse hoje uma palavra profética do pastor. Ele deu um grito, não sei porquê, mas até aquele grito eu tive muito medo. Porque um dia eu fui fazer um exame do rins, estava doendo muito esse lado aqui meu. Doía demais mesmo, eu fiz o exame. E quando eu fiz o exame, a mulher falou para mim que eu tinha que fazer outro exame. Porque nesse exame estava constando que eu ia começar a fazer hemodiálise. E eu precisaria de fazer realmente um transplante de rins se eu não cuidasse logo. E aquilo foi como uma pancada para mim. E eu fiquei sem chão. Eu já pensei qual eram os carros que eu ia para Recife. Já pensei tanta coisa. E ver aquele monte. Mas quando eu me lembrei que eu tinha uma paternidade, eu digo, eu vou dizer ao pastor. A minha alma, os meus sentimentos, para eu continuar chorando, para eu continuar da forma que eu estava, era receber uma palavra do pastor. É assim mesmo, Tiago. Se preocupa não que todo mundo passa por isso. Mas passe com Deus. Se ele tivesse dito aqui naquele momento, eu tinha seguido as instruções e eu tinha avançado no que minha alma queria escutar. Mas na hora que eu mandei para ele, expliquei para ele bem direitinho a explicação, ele disse, é mentira do diabo. E o mesmo susto que você teve foi o susto que eu tive também. E ele deu um grito com autoridade, é mentira do diabo. Irmão, veio com uma velocidade tão rápida dentro do meu espírito aquela palavra, que eu disse, eu pego junto. Digo, mesmo que eu morra, mas eu morro crendo que é mentira do diabo. E eu peguei aquele exame, fui fazer novos exames, e quando eu fiz novos exames, perguntaram, eu não sei nem por que você fez o primeiro exame, porque aqui não tem nada. No tempo da chikungunya, por que é bom contar essas coisas? Porque eu estou sendo guiado para contar. Para você saber que você está debaixo de uma paternidade, não é debaixo de uma brincadeira, não é debaixo de alguém que sobe no altar, faz um simples culto e vai para casa dormir e esperar o próximo culto. Não, é alguém que realmente tem uma autoridade, assim como você tem com o diabo. Mas é uma autoridade específica de cuidar de pessoas. E eu me levantei com muita dor no corpo, fui para casa do pastor Roberto, e eu fui passando perto dele, ele me deu uma tapa nas costas, agora foi grande a tapa nas costas, ele deu. Ele deu uma tapa tão grande nas costas, irmão, que eu olhei para trás e disse, eu ia dizer, irmão, mas eu fechei minha boca, e eu ia me embora para casa. Mas quando ele deu aquela tapa, irmão, alguém chegava perto de mim, e disse assim, rapaz, quem tem chikungunya diz que passa 6 meses a 8 meses com os sintomas, mesmo depois de curado. Eu digo, irmão, daquela tapa que o pastor deu, guiado pelo Espírito Santo,
Eu não senti nem dor na coluna, nem dor no pé. Eu não sei se foi da raiva, mas eu creio até hoje que foi da unção. Ele deu aquela tapa e disse: seja curado em nome de Jesus. Aí eu olhei para ele assim e disse: tá bom. E deu vontade de ir para casa, eu não fui. E eu digo a você, irmãos, e com 2 dias depois, eu não senti mais nada. Quantas vezes a gente não passa, irmão, por algumas situações na nossa vida, no nosso casamento, no nosso dia a dia, e nós corremos para o nosso pai espiritual, e nosso pai espiritual dá uma palavra e a gente se ergue. Como é bom você ter um pastor na sua vida. Hoje eu vi um cartaz, estava no Instagram, e eu disse a mim mesmo: Deus me livre de acontecer um dia isso aqui. Irmãos, nós somos presenteados em Tapetim pela Igreja Verbo da Vida. Vocês sabem que eu sou um seguidor e um procurador de coisas para que eu venha me fortalecer. De quê? De coisas que não estão alinhadas. Você não sabe, irmão, tantas igrejas, pontos de pregações em cidades, que não está tendo cultos por falta de pastor. Hoje eu vi Verbo da Vida, e lá estava: atenção, hoje não teremos culto hoje. Mas por que não teremos culto hoje? É falta de pessoas ou é falta de pastor? Eu creio que é falta de pastor, porque pessoas têm para evangelizar. E o pastor não combinou comigo para dizer isso. Ele disse: seja livre, eu estou sendo livre, estou sendo guiado. Nós temos que honrar a vida do nosso pastor. Nós temos que honrar. Como honramos a vida do nosso pastor? Quando ele fala algo e a gente está com sabedoria e não com raiva. Quantas vezes eu achava que estava certo e eu batia de frente? Teve um dia que eu estava mais o pastor e eu mandei um áudio para ele. E se eu pudesse cortar lá no meio o áudio para não chegar em Tapetinha, eu estava em Teixeira, eu tinha cortado. Mas você não sabe quando eu passei 3 dias mal. O pastor continuou a vida dele, continuou a trajetória dele, eu também continuei a minha. Mas, irmãos, eu senti como eu tivesse perdido um familiar. Como tivesse cortado o cordão umbilical da mãe e do filho. Eu me sentia mal, eu não conseguia dormir direito. É como eu tivesse... eu mesmo fiz isso. Eu estava desonrando uma autoridade constituída por Deus. E você não sabe o preço quando você desonra uma autoridade. Quantas vezes nós não mandamos mensagem para o nosso pastor e dizer: pastor, o senhor está bem? Como é que o senhor está? O pastor, ele é o seu pastor. Mas ele é um pai de Isaac e de Sara. O pastor é o nosso pastor, mas ele é filho de irmã Edileuza. O pastor é o nosso pastor, mas lá no futebol ele é o Roberto. Ele é um cidadão itapetinense. Um cidadão que precisa de abraço, um cidadão que precisa de dizer: você é o meu amigo. Irmãos, nem tudo é igreja não, irmãos. Nem tudo é espiritual não. Se você está andando com uma pessoa, ela está dizendo que tudo é espiritual, é mentira dela, isso é um laço do diabo. Você precisa viver a sua vida espiritualmente. Você precisa viver a sua vida naturalmente. Você precisa alimentar o seu espírito 33,3 de palavra, de espírito, de igreja, de comunhão. 33,3 você precisa alimentar daquilo que você gosta. Você passear, fazer caminhada, jogar o seu futebol. E 33,3 você precisa alimentar o teu corpo com aquilo que você gosta de comer, daquilo que você gosta de assistir. Então quando você vê alguém espiritualizando demais, irmãos, é mais fácil as pessoas morrerem. Tem muitas pessoas que ficaram para trás, por quê? Porque Deus deu a ela um cavalo e deu uma palavra. E ela matou o cavalo e agora como é que ela leva a palavra? Ou seja, Deus ele nos deu um corpo para a gente cuidar. E eu voltando na situação do pastor Roberto, ele precisa de um abraço. Ele precisa de uma atenção. Ele precisa de alguém ligar: quem vai junto comigo? Eu fico com o coração partido, irmão. Isso não é um desabafo, eu estou sendo guiado para dizer isso. Isso não é um desabafo. E Deus sabe do meu coração. Quando o pastor coloca uma lista: quem quer pegar junto comigo? Nós temos mais de 150, se não me engano, 120 membros do Grupo Verbo da Vida. Mais de 160 pessoas estão lá. Irmãos, quem quer o cadastro do Bolsa Família? Até quem já tem, coloca o nome de novo. Irmãos, quem quer uma oração por cura? Até quem está sarado, bota lá: eu quero. Mas quando o pastor dá uma instrução: quem quer pegar junto comigo na oração? Você vê lá, menos de 50% das pessoas pegando junto.
Será que nós não estamos sendo egoístas? Nós temos que ser não um peso para o líder da igreja, mas sim uma leveza. Não podemos ser uma roda quadrada em um carro de boi. Nós temos que trazer leveza para quem está puxando a igreja. Isso é para a gente chegar em casa, se sentar e se refletir. Quantas vezes eu mandei mensagem para o meu pastor essa semana? Isso não é uma cobrança de mim não, irmão. Isso é uma cobrança de Deus. Se Deus está guiando para eu dizer isso, eu tenho que dizer. Quantas vezes você pode ter perguntado, pastor, está precisando de alguma coisa? Eu aprendi algo com um rapaz e ele disse assim a mim, Tiago, um dia eu dei um relógio a um cara que tinha um relógio. E eu poderia dar o relógio a um cara que não tinha um relógio. Mas depois Deus falou comigo assim, eu dei o relógio a um cara que tinha um relógio, porque o cara que tinha um relógio estava precisando de ser honrado. Eu não vou dar as coisas a alguém só porque deixar de dar coisa a alguém porque ela já tem. Não, ela precisa de honra. Ela precisa de ser honrada. E quantas vezes a gente não se ajoelhamos, ou viemos até para a igreja, e o pastor diz, declare pela sua família. E nós se esquecemos que o pastor é nossa família. Obrigado, Pai, pelos meus filhos. Obrigado, Pai, pelo meu pai. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, que eu sou próspero. Mas quantas vezes nós abrimos a nossa boca e dizendo, Pai, abençoa a minha família, abençoa o meu pastor, abençoa a esposa do meu pastor. Era para ser um testemunho, pode terminar com um testemunho, mas se Deus está guiando para eu falar, é porque eu tenho que falar. Aí quantas vezes a gente levantamos as mãos e declaramos sobre a vida do nosso pastor, do nosso líder de frente. A primeira pancada eu me lembro que quando pediram esse prédio que ele está à venda, e estamos indo já daqui uns dias para outro, mas quando pediram os prédios, eu fiquei comparando, de que é interessante, pedir o prédio, o peso e a carga todinha vai para cima do pastor. Todo mundo está sabendo que pediu o prédio, mas se o nosso líder não falar, vamos pegar junto em oração, que nós vamos arrumar um prédio maior. Eu digo a você, de 100 pessoas, se orar é 10 pessoas, sem um comando. Me lembro, a irmã Dulce não está aqui? Tá, a irmã Dulce está ali. E quando a irmã Dulce, ela passou por uma perca do filho dela, e o pastor colocou lá no grupo, vamos pegar junto, pessoal, vamos para lá. Como foi bonita aquela cena, rapaz, eu lá dentro, e o pastor olhou para um lado, para o outro, e ele me contando, e eu via, e depois eu fui entender. Ele, faltou água, ele pegou um garrafão d'água, eu fui lá na casa dele, ele encheu de água, voltou e colocou lá no canto dele. E eu no meu pensamento, eu digo, quando der meia-noite, mais ou menos, 1h da manhã, o pastor vai para casa. E o pastor praticamente ficou até o dia amanhecer, mas irmã Dulce. Mas quantas pessoas, e não é o desabafo, é só para que a gente venha ter uma memória, mas quantas pessoas foram passar a noite lá na casa do pastor quando ele perdeu o pai dele? Ah, é porque eu não gosto do enterro. Irmão, você não sabe quanto é um abraço valioso na hora de uma perca. Você não sabe como é confortável você estar sentado em um lugar e ver as pessoas chegando e lhe abraçando. E aquele abraço dizendo assim, eu estou contigo na alegria e estou contigo na tristeza. Nós precisamos abrir mais nossos olhos, irmãos. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas. O pastor mandou um vídeo para mim, eu vi o vídeo. E o vídeo dizia que em 2024, muitas coisas vão acontecer para concretizar aquilo que a palavra diz. E não é para gerar medo em você, mas é para gerar alegria em você. Mas a última pergunta para finalizar. Nós temos feito realmente da forma que o nosso líder espiritual precisa para ser feito dentro da igreja? Eu sou falho, você é falho sim. Mas existem coisas que nós podemos renunciar pela obra. Existem coisas que nós podemos renunciar para estar pegando junto com o nosso líder. E isso, irmãos, vai ser cobrado de mim e de você. Não vá pensando que vai chegar lá no céu e vai chegar Tiago Alves Ferreira e vá dizendo. E se eu vou entrar, né, Senhor? Não vai entrar não. Por quê? Porque no tempo que eu mais precisei de você, você abandonou a obra. Lembre-se disso, não é tempo de igreja não, irmãos. É qualidade daquilo que você faz para Deus. Existem muitas pessoas que podem vir todos os cultos e levantar a mão e adorar a Deus. Porque elas têm um tempo favorável para vir e elas vêm e adoram mesmo. Mas não é o tempo que você adora, mas a qualidade que você adora a Ele.
Não é porque o pastor pede para você fazer uma coisa, mas não é o porque você faz, mas é como você faz. O pastor pode não estar me vendo, eu conversei até com o Kaique e falei, Kaique, o mais importante é Deus saber quem você é. Porque não adianta eu ser uma pessoa para você e Deus está olhando para mim e dizer, oh meu Deus, isso é um falso profeta. O mais importante é Deus saber quem eu sou. Portanto, não é em tapete em saber. A primeira coisa é Deus. Eu olhando para Deus e falando, Senhor, eu estou bem na tua vontade, eu preciso fazer mais. Mas toda vez que eu pergunto, Deus, eu preciso fazer mais, vem a frase de Jorge Timbu: não tem nada bom que não possa melhorar. Se nós tivermos a mentalidade de salvar uma alma e para a gente estar bom, nós estamos no canto errado. E Deus, Ele tem dado a oportunidade para mim e para você pregar a palavra. Quando eu entro na casa de um cliente, que eu entrei uma vez, e eu vi o rapaz com a perna muito inchada, e ele dizia, faz 4 anos que eu estou com essa perna inchada. E eu olhei assim, como uma oportunidade de orar pela vida dele. Não se acovardar e colocar para fora aquilo que nós fomos ensinados e instruídos. Bate uma vergonha assim, quando chega no hospital e tem alguém enfermo, você olha para os 4 cantos, se não tiver ninguém, você pede para orar. Eu sei, irmão, que eu já passei por isso mesmo. Mas como é gratificante você chegar numa casa, pedir para orar por alguém, e no outro dia, ou com pouco tempo depois, a pessoa mandou uma mensagem, rapaz, eu fui curado e eu já estou servindo ao Senhor. E isso, primeiramente, a gente agradecemos a Deus. Eu tinha conversando com o pastor e eu falei para ele, pastor, que toda honra e toda glória seja dada para Deus. Mas o homem também precisa ser honrado. Os servos de Deus precisam ser honrados. E precisam pessoas estar debaixo da paternidade espiritual, da submissão. Porque fora da paternidade espiritual, irmão, ela é cilada do diabo. Não tem quem caminhe junto, não. Aleluia. Feche seus olhos que eu quero fazer algo que veio no meu coração. Pode fechar seus olhos. Amém. Agora imagine comigo. Lá no seu profundo mesmo, do seu íntimo. Imagine comigo. O pastor Roberto pega nas malas mais Daniela e sua família e indo embora para outra cidade. Imagine comigo. Hoje vai ser o último culto deles sentado aqui nessa igreja. E hoje é o dia deles ir embora. Imagine hoje uma despedida. Você dando tchau para ele. Tchau, pastor. Imagine. Agora, imagine o que você poderia fazer e você não fez. Abra os seus olhos. Você imaginou ele indo embora. Isso dói dentro da gente. E você também imaginou o que você poderia fazer e não fez. E eu quero te dizer, ainda dá tempo. Eu quero te dizer que ainda dá tempo de fazer o que você não fez. Ou você deixou de fazer. Amém? Aleluia. Ministério de louvor, por favor. Aleluias. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.